Olá, exploradores do desconhecido, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história que parece saída de um roteiro de cinema, mas que tem raízes profundas na realidade e na fé. Preparem-se para desvendar um segredo que o Vaticano teria tentado esconder, um suposto milagre que foi rotulado como heresia e que só agora, séculos depois, começa a vir à luz para o mundo inteiro. Imaginem isto, uma pequena aldeia, isolada do mundo, onde um evento extraordinário acontece. Um evento tão poderoso que desafia a ciência e a lógica, atraindo peregrinos e despertando a esperança em milhares de corações. Mas, em vez de ser celebrado, este fenômeno é silenciado. Por quê? Que tipo de milagre poderia ser tão controverso a ponto de a própria Igreja o considerar uma ameaça? A nossa jornada começa no século XVII, numa região remota da Europa. Relatos da época, guardados em arquivos empoeirados e cartas secretas, falam de uma jovem camponesa que, após uma visão divina, teria recebido um dom inexplicável. As crônicas descrevem como ela podia, com um simples toque, curar doenças consideradas incuráveis, desde a lepra até a cegueira. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Pessoas de todas as classes sociais, dos mais pobres aos nobres, viajavam dias a fio apenas para testemunhar o que chamavam de o toque sagrado. A aldeia transformou-se num santuário a céu aberto. A fé do povo era palpável, mas essa popularidade crescente não passou despercebida. Rapidamente, os relatos chegaram aos ouvidos da hierarquia eclesiástica local e, por fim, às salas opulentas do Vaticano. A resposta, no entanto, não foi a que todos esperavam. Em vez de enviar uma comissão para investigar e validar os milagres, Roma enviou inquisidores. A investigação foi rápida e brutal. A jovem foi acusada de bruxaria, de ter feito um pacto com forças obscuras para enganar os fiéis. Os seus dons, antes vistos como uma bênção divina, foram reclassificados como obra do diabo. Os testemunhos das curas foram descartados como histeria coletiva ou fraudes bem orquestradas. O veredito foi selado: heresia. A jovem foi condenada, e a sua história, junto com a esperança que ela representava, foi sistematicamente apagada. Os registros foram queimados, a aldeia foi forçada a voltar à sua rotina anônima, e qualquer menção ao que milagre proibido era punida severamente. Mas por que tanto esforço para suprimir esta história? Alguns historiadores sugerem que o milagre representava um desafio direto à autoridade da Igreja. Naquela época, a Igreja era a única intermediária entre Deus e os homens. Um milagre que acontecia fora das suas estruturas, através de uma simples camponesa sem instrução, minava esse poder. Era uma manifestação de fé popular, espontânea e incontrolável, algo que as instituições temem. Controlar a narrativa era controlar o poder, e um milagre popular era uma narrativa perigosa. Outra teoria aponta para a natureza do próprio milagre. Alguns textos fragmentados que sobreviveram sugerem que as visões da jovem não se alinhavam com a doutrina oficial. Ela falava de um Deus mais inclusivo, de uma espiritualidade que não dependia de rituais ou dogmas rígidos. As suas palavras ecoavam ideias que a Igreja havia lutado arduamente para erradicar durante séculos. Ao rotulá-la como herege, não estavam apenas a condenar uma mulher, mas sim a esmagar uma teologia alternativa que ameaçava abalar os alicerces do dogma estabelecido. Era uma batalha teológica travada no corpo de uma jovem camponesa. Durante séculos, a história permaneceu adormecida, um sussurro entre os descendentes dos que testemunharam os eventos. Era um folclore local, uma lenda contada à volta da lareira, desprovida da sua verdadeira e chocante dimensão histórica. O silêncio imposto pelo Vaticano tinha sido eficaz. O mundo esqueceu. Até agora. Recentemente,
Uma equipa de historiadores e arqueólogos, ao investigar um antigo mosteiro abandonado não muito longe da aldeia, fez uma descoberta surpreendente. Escondida numa parede falsa, encontraram uma caixa de metal selada. Dentro dela não havia ouro nem joias, mas algo muito mais valioso: um diário, escrito em segredo por um dos poucos padres locais que acreditavam na jovem. O diário detalhava, dia após dia, os milagres que ele próprio presenciou. As suas páginas são um testemunho ocular emocionante. Ele descreve a cura de um menino paralítico que voltou a andar, a visão restaurada de um velho cego e a pele de um leproso a tornar-se lisa e sã. Mas o mais revelador são as transcrições das conversas que teve com a jovem. Ela não se via como uma santa, mas como um mero canal, um instrumento de uma força maior de amor e compaixão. As suas palavras, registradas pelo padre, revelam uma sabedoria e uma profundidade espiritual que contradizem completamente a imagem de uma charlatã ou de uma bruxa. O diário também expõe os bastidores da investigação da Inquisição. O padre descreve como as testemunhas foram intimidadas, como as provas foram fabricadas e como a decisão de condená-la já estava tomada antes mesmo de o julgamento começar. Ele escreve sobre a sua própria angústia, dividido entre a lealdade à igreja e a verdade que via com os seus próprios olhos. Esconder aquele diário foi o seu ato final de rebelião, uma cápsula do tempo para que a verdade, um dia, pudesse ser conhecida. Esta descoberta reacendeu o interesse global por esta história esquecida. Documentos antes ignorados, em arquivos por toda a Europa, estão a ser reexaminados sob uma nova luz. Os acadêmicos estão a conectar os pontos, construindo um retrato muito mais complexo e fascinante do que a simples narrativa de heresia que nos foi deixada. O Vaticano, até o momento, mantém um silêncio cauteloso sobre estas novas revelações. Oficialmente, o caso continua encerrado, uma nota de rodapé nos anais da Inquisição. Mas, nos bastidores, a pressão aumenta. O que esta história nos ensina sobre fé, poder e verdade? Mostra-nos como as instituições, mesmo as mais sagradas, podem por vezes ter medo do inexplicável, especialmente quando não o conseguem controlar. Mostra-nos como a história é frequentemente escrita pelos vencedores, e como a verdade pode ser suprimida por séculos, mas raramente para sempre. Este não é apenas um relato histórico, é uma reflexão sobre a natureza da fé. Será que os milagres precisam da aprovação de uma instituição para serem reais? Ou será que a verdadeira fé reside na experiência pessoal, na conexão direta com o divino, onde quer que a encontremos? A história desta jovem camponesa silenciada como herege ressoa hoje como um poderoso lembrete de que a espiritualidade é vasta e misteriosa e que as verdades mais profundas podem por vezes ser encontradas nos lugares mais inesperados e nas vozes que foram forçadas a calar-se. O mundo está finalmente a começar a descobrir a história que o Vaticano quis enterrar. E à medida que mais peças deste quebra-cabeças histórico vêm à tona, somos forçados a questionar não apenas o passado, mas também o presente. Quantas outras verdades estarão escondidas à espera do momento certo para serem reveladas? Muito obrigado por nos acompanhar nesta incrível viagem ao passado. Histórias como esta mostram que há sempre mais para descobrir sob a superfície do que nos contam. O que acha desta história? Acredita que foi um milagre genuíno ou uma manobra de poder da igreja? Deixe a sua opinião nos comentários, adoramos ler o que pensa. Se gostou deste mergulho profundo na história e no mistério, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar este vídeo com outros curiosos e, o mais importante, subscrever o nosso canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas explorações. Até a próxima!